Olá, olá, olá. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje com o filósofo clínico Marcelo Arias Danukalov. Marcelo é uma pessoa que tem um currículo muito interessante, trabalha com educação há mais de 30 anos. E hoje a gente vai abordar o tema como incentivar os jovens a aprender o que estudam, né? O que está faltando no nosso sistema educacional, o que está faltando para a gente incentivar esses jovens, qual é o verdadeiro estímulo, né, para que isso aconteça. Então vamos aguardar um pouquinho o Marcelo chegar. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui, muito feliz com a generosidade do Marcelo também em fazer essa live. Eu gosto muito do trabalho dele. Vocês vão, quem não conhece vai conhecê-lo e tenho certeza que vocês vão gostar também. E se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem colocar aí, podem colocar. Ó, o Marcelo chegou. E eu esqueci de novo de fixar o tema da live. Toda vez eu esqueço desse negócio. Mas eu chego lá. Vou chamar o Marcelo já aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Paty está me ouvindo bem? Tá bom o som? Luz? Oi, Marcelo, muito bem-vindo. Oi, Kátia. Obrigado Ai, pelo que convite. bom! Muito Nossa, grata por sua você está super generosidade. bem aí na frente dessa canga, tá parecendo uma deusa indiana. Então, eu mudei meu estúdio hoje. Eu tô aqui no quarto do Francisco, do meu filho. Tá um calor aqui que você não faz ideia. E a minha sala é muito grande, o ar-condicionado não vence. Aí eu mudei todo o estúdio para cá, e aí era uma parede branca, peguei minha canga de praia, já que você é surfista, em sua Campo Grande, né? homenagem. Campo Grande que você mora, né? Eu Mas tá adoro Campo parecendo Grande. Cuiabá. Eu adoro. Eu fui muito para aí para dar curso de pós-graduação. Eu sou apaixonado pela cidade. Só não é Ai, que legal. perfeita porque não tem praia e Não não tem tem onda. praia, verdade. Porque não tem praia e porque é longe da praia. Se fosse uns 500 quilômetros mais perto, assim, ainda É verdade, mas é uma tranquilo, cidade né? belíssima, é uma cidade belíssima. Eu gosto muito de Campo Grande. A região do Centro-Oeste é muito interessante, né? Uhum. É muito diferente do resto do Brasil. Eu venho do Rio Grande do Sul, então é uma mudança aí tanto, assim, né? É Sim, uma super. cultura Nós temos completamente. vários países, né, em um país só, né? Com certeza. E por falar nisso, eu até pesquisei, mas eu não encontrei. Estou há 3 dias para gravar seu sobrenome. Danukalov, É consegui. isso aí. É ucraniano. É ucraniano. Meu Muito avô bem. veio da Ucrânia, minha avó é polonesa, fugidos da guerra, avós Olha. paternos. Aham. Os meus fugiram também, mas aí são alemães, no caso. Esse povo todo que veio colonizar esse país, né? É. Gente, sejam bem-vindos. Quem puder, aperta esse aviãozinho, chama mais alguém para vir aproveitar essa live que a gente vai falar de temas muito interessantes, né, Marcelo? Eu acho que sim. Eu tô ansioso. Eu também estou com uma boa expectativa aqui. Marcelo, conta um pouquinho de você. Você faz tanta coisa que eu vou deixar você se apresentar com aquilo que É. você Olha, achar melhor. eu sempre me apresento como sendo um esquizofrênico, né? Profissionalmente. Porque eu bebi em várias áreas, né? Eu bebi na área de ciências biológicas, eu bebi na área de ciências humanas, fiz mestrado, doutorado, mas eu acho que assim, eu sou professor, né? É uma verve, é a minha vocação desde sempre, né? E eu encaro isso, inclusive, em atividades que supostamente não são atividades de docência, mas são atividades de desenvolvimento humano, como a própria psicoterapia, que eu atuo como filósofo clínico, ou consultorias no mundo corporativo, né? Então, eu gosto de falar que eu sou professor porque é o que eu tenho sido por mais tempo na vida, Sei. apesar de atuar em inúmeras outras áreas, né? E sou um polímata, né? Uma pessoa extremamente generalista que gosta de fuçar em todas as áreas e traduzir isso da maneira mais simples possível para as pessoas
ajudando a construir pontes entre diferentes campos do saber. Eu adoro isso. Ai, que legal. Eu também sou professora, eu faço um monte de coisa um pouco diferente, sou terapeuta corporal, enfim, mas o resumo da ópera é esse, né? É ser professor e gostar de ensinar. E assim, É, quando eu te conheci, eu até estava. É interessante, né, esse mundo das redes sociais, que a gente às vezes não sabe de onde surgiu a pessoa. Quando eu te convidei para fazer a live, você aceitou, eu fiquei super feliz. Uns dias depois eu fiquei pensando, da onde que eu conheço Marcelo? Quem foi a ponte, né? Quem que fez a ponte? Não conseguia lembrar de onde era, porque às vezes as coisas aparecem tanto assim. E aí eu mandei o convite da live para muitas pessoas e uma amiga, Luciana Domísio, falou, ai, que legal, Marcelo. Eu falei, Lu, eu acho que foi você. E foi ela mesmo. a Lu é uma gracinha. A Lu, faz tempo que eu não falo com ela, mas a gente se conheceu também aqui no ambiente virtual. Ou Então, seja, a tecnologia é uma dádiva e ao mesmo tempo é um inferno. Depende de como que a gente usa, né? É uma ferramenta como outra qualquer, né? Com martelo você coloca um quadro maravilhoso na tua casa, mas também você pode machucar uma pessoa, né? Assim, sabendo usar, a tecnologia realmente é fantástica, né? Olha que bacana, a gente está longe pra caramba um do outro e ao mesmo tempo estamos super pertinho, conectado, né? Com certeza, né? Seria, né, a gente se bacana. conhecer fora desse ambiente, né? Teria que ser uma sorte muito maior do que essa, né? Uhum. Então é muito interessante. Legal, então. Vamos lá, Marcelo. O que está acontecendo com o ensino? O que acontece com o ensino, né? Assim, como é que você se fala tanto em crise de educação há tanto tempo, né? Agora se fala Uhum. mais ainda pela pandemia, Uhum. enfim. Como é que você vê isso? O que você pode falar para a gente da sua visão? Tá. Bom, acho que você já começou bem, né? Educação sempre teve em crise. Se a gente voltar para a Grécia, na época de Platão, Platão escreveu vários livros e um deles é a República, e que ele já pontuava uma crise em Atenas no processo educacional. Então, sempre tivemos crise, sempre tivemos dúvida, mas nos últimos anos, no Brasil, a gente está vivendo uma crise muito grande, mas muito, muito grande. Com muito desgosto que eu falo, que assim, a educação no Brasil foi completamente prostituída. E os fatores são múltiplos, né? É bastante complexo. Mas para mim, que ministro aula em universidades, e já ministrei aulas em escolas também, é muito evidente assim, o decréscimo na capacidade cognitiva, perceptiva dos alunos, que acabam sendo vítimas, e são os nossos filhos. Né? E as questões elas são múltiplas e variadas. Uma delas, né? Aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, a gente teve governos mais à esquerda, governos progressistas. Né? E isso é muito ruim quando durante 30 anos você não tem oscilação entre poderes. Seria horrível se fosse também 30 anos de governo de centro, ou de governo de centro-direita, ou de governo de direita. Né? Nos Estados Unidos, pelo menos, a gente tem dois partidos, o democrata e republicano, e eles oscilam, né? E com isso a gente vai tendo um sistema de pesos e medidas que incapacita a ideologização muito perversa da educação. Que foi o que aconteceu, né? A gente acabou tendo aqui, né? Então o problema não é nem a esquerda nem a direita, mas a perpetuação de determinado sistema de governo durante muito tempo com a ideologização do ensino, o que é um dó. Né? Eu arrisco a dizer, Kátia, que assim, e eu dei aula para direito, para medicina, para fisioterapia, para educação física, para psicologia, para gestão portuária, para praticamente todos os cursos. Em universidades particulares, universidades públicas. Eu arriscaria dizer que 70% dos alunos hoje do Brasil, eles são analfabetos funcionais. E o que vem a ser um analfabeto funcional? Né? É um indivíduo que não consegue fazer adequadamente a ligação entre três aspectos da realidade. O signo, que é um símbolo, uma palavra, né? O significado dessa palavra e o referente dessa palavra no mundo. Então, se você chegar para 70% dos meus alunos e perguntar o que é fascismo, provavelmente eles não vão saber escrever a palavra,
eles não vão saber definir o significado disso, e eles não vão saber apontar no mundo concreto, no mundo real, um exemplo de fascismo. Mas todos discursam e falam aos quatro ventos, né? Então, esse é um problema. O outro problema, as metodologias que foram utilizadas e que eu já fui fã e que já defendi e que estudei muito, que vem do socioconstrutivismo, hoje elas se mostram completamente insuficientes para o processo de alfabetização, para o processo de leitura. E daí isso não é questão de opinião, né? Se nós formos na literatura científica mais atual, como, por exemplo, esse livro aqui do Stanislas Dehaene, Os Neurônios da Leitura, ele faz uma análise neurobiológica assim, irretorquível a respeito dos danos que a educação socioconstrutivista causou no cérebrozinho dos nossos filhos no que tange a leitura, né? Então, assim, essas pessoas, os teóricos do socioconstrutivismo, eles não eram ruins. Eles acreditavam numa proposta, mas a gente comprou essa proposta muito cegamente e utilizou os nossos filhos como cobaias, né? E agora a gente está vendo que, puxa vida, tem problema sério aí, né? E um dos problemas mais graves é o da leitura, né? Tem um outro livro muito bacana, talvez um outro dia a gente possa conversar mais especificamente sobre essa temática das metodologias, né? Mas esse livro aqui da professora Kátia, né, é maravilhoso, A Falácia Socioconstrutivista. Então, só para resumir... Só pegar aqui, só um pouquinho. Hoje, as faculdades de pedagogia, né, todas elas, ou a esmagadora maioria, elas se fundamentam em basicamente 4 autores: Piaget, Paulo Freire, Vygotsky e Vallon. E todos esses autores, eles têm 50 anos. Sim. E psicologia cognitiva, neurobiologia, neurociência, isso praticamente não existe dentro da formação de pedagogos, né? A formação de pedagogos, para você entrar numa faculdade de pedagogia hoje, você precisa da média 4. Né? Então, são em tese, um disparate, os piores, né? Como é que... alunos, né, que vão ser professores e que vão ensinar os nossos filhos. Então, é uma tristeza isso. E daí os dados mostram isso de forma inequívoca, né? O PISA, que é a maior referência, né, no estabelecimento de notas comparativas entre alunos do mundo todo, né, coloca o Brasil sempre nas últimas posições. A gente está atrás da Indonésia, cara. É uma vergonha. É uma vergonha. Né? Uma vergonha. Então, esse tema que a gente está conversando hoje, que é o tema de como fazer os nossos filhos aprender melhor, é um tema que versa sobre métodos. Ok, isso é importantíssimo. Métodos são importantes. Mas não é mudando o método que a gente vai salvar essa geração ou gerar uma geração melhor no futuro, os filhos dos nossos filhos. Né? E é assim pensando na filosofia da própria educação. O que é educação, o que a gente espera com a educação. Né? E você acha... pais não fazem ideia do que é isso, né? Você acha possível ainda salvar essa geração? Ou tem geração... uma geração que já está... Porque, assim, a gente vê que não tem a leitura, não tem a interpretação de texto, né? É uma coisa muito rasa, né? Não tem referências. Com muita dor no coração, eu falo, enquanto geração, não. Isso não significa que você não possa salvar um ou outro ali, que tenha muito empenho, muita verve. Mas enquanto geração, no contexto genérico, essa geração está perdida. Perdeu, né? Ela está perdida. A gente perdeu essa geração. Os pais que não perderam os filhos no quesito educacional é porque sustentam a educação com muita verve. Porque, assim, se nós formos atribuir para a escola ou para a universidade a educação dos nossos filhos, o que eles vão aprender é ideologia de gênero e fumar maconha. Pois é. Só. Mais nada. E eu falo isso de carteirinha. Eu estou presente nas universidades. E local de formação de militante, local de tráfico de drogas, né, e local de estabelecimento de teorias ultrapassadas e que cerceiam outras teorias no embate dialético que deveria ser o mote de toda a universidade. Está aberta a discutir ideias, né, sem ideologia no meio, o que é muito complicado. Então, se vai existir ideologia,
pelo menos que elas oscilem, né? Para que o sistema de pesos e contrapesos impeça o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Que se possa pensar mais abertamente, né? E aí, dentro disso, tem muitos equívocos também na educação. A Paty pediu para você definir educação. Foi isso, Educação? Patrícia? Olha que bacana, né? Educação vem de ex. O que é educação? Isso. Vem de ex, do ser, né? Ex é fora e do ser conduzir. Então, educação seria conduzir para fora. Mas conduzir para fora o quê? Conduzir para fora as tuas habilidades, as tuas competências inatas, que muito provavelmente exercem um chamado dentro de você, né? Que em latim a gente chama de vocare, né? Daí o vocativo, né? E vocação. A vocação. E a educação, durante praticamente todo o período da nossa civilização ocidental, ela foi tida como dever. É dever das pessoas do Estado se autoeducar. Não do Estado. É dever do aluno. Do aluno. Eu tenho que me educar. E o que significa me educar? Compreender o que são virtudes, compreender que eu sou um animal social e que eu preciso conviver dentro da polis, da cidade, compreender que a vida é dificílima e o acaso está sempre à espreita, e por mais que eu me esforce, talvez no fim dê tudo errado. E tudo bem, né? Vamos que vamos, porque ainda existe esperança. Né? Tentar se encontrar, tentar estabelecer um senso identitário sólido. Ora, tudo isso hoje não existe, porque a educação no Brasil ela é um mero subterfúgio para você alocar pessoas em determinadas profissões. O que é importante, claro. Para isso, a gente precisa, inclusive, né, no teu Instagram, tá lá, eu ajudo você a atingir o 9,5 tão sonhado. O 9,5 tão sonhado é importante, porque faz parte do jogo. Mas não é só isso. Né? E, infelizmente, né, a educação no Brasil ela se instrumentalizou em demasia. Né? Os jovens vão para a faculdade, vão para o colégio, querendo instrumentos para atuar dentro de um campo profissional específico e não para se constituir como ser humano, né? E não para amadurecer, e não para perceber quais são as suas virtudes, quais são os seus valores. E assim, né? Tipo, caramba, meu, o que eu espero da vida? O que eu espero da vida? A pergunta está errada. O que a vida espera de você? O que você tem para dar para a vida? Qual vai ser a tua entrega? Né? A tua entrega que você nasceu para fazer. E isso é algo que, se os pais não olharem e não investigarem com muito rigor qual é a vocação, qual é o chamado, né, do meu filho, os professores não vão fazer. Porque são muito mal preparados. Né? Porque eles também... Né? Muitas vezes estão ali sendo professores, porque eu não sei se você já viu o Ítalo Barcilli falando disso, deu uma polêmica enorme. Ele falou, gente, quem está ali na pedagogia, geralmente é porque não foi capaz de passar em outras coisas. E com essa nota, essa média que você falou, eles ficaram muito bravos. Mas assim, claro que não é uma regra, mas a maioria é isso mesmo. Não deu conta de passar em outra coisa, e aí eu vou fazer pedagogia, então eu vou passar num concurso, e aí, entendeu? É isso. E, pô, não é, né? Não é. Eu concordo em gênero e número com o Ítalo. Acho que o Ítalo... ele cresceu tanto nas mídias sociais que ele se permite ser ele mesmo, né? Ele não pisa em ovos, ele é cáustico, né? Mas eu acho que essa causticidade ela é super importante, principalmente num mundo muito permeado de politicamente correto. Com certeza. Eu acho que muitas coisas que ele faz e que ele fala são a pura verdade, né? Os vocacionados para a pedagogia, a maioria não está na pedagogia. Por quê? Porque é uma profissão de fome. Não dó, Kátia, mas é isso. É isso. Se no Japão o imperador se prostra só na frente do professor, aqui isso nunca aconteceria. Então, é uma crise multidisciplinar. Ela é ideológica, ela é política, ela é metodológica, ela é filosófica. Né? E nós, como pais também, a gente acabou perdendo a mão. Né? Nós, pais da geração X, a gente mimou em demasia os nossos filhos. Muito. Né? Eles têm tudo na mão, a ponto de as pessoas ficarem preocupadas em como eu faço para motivar o meu filho a estudar. Ora, mas
Eu muitas vezes não estou nem um pouco motivado para levantar e trabalhar. Na grande maioria das vezes, eu queria mais é ficar na cama, no quentinho. Certeza. Até para pegar onda, às vezes, acordar às 5 horas da manhã, tem alta zona, mas está chovendo, está frio. Eu não estou motivado, mas daí eu levanto da cama, 1-0 para mim, eu lavo o rosto, 2-0 para mim, ainda estou com a motivação lá embaixo. E daí eu pego minha prancha, saio na chuva, 3-0 para mim. É isso, é a vontade, né? É o ato de aguerrimento que os gregos já falavam. Se você quer atingir a tua excelência, se você quer atingir a tua arete, você vai ter que lutar muito. Muito. Muito, muito. E daí o que os pais falam para os filhos, né, Kátia? Quando eu falo os pais, estou generalizando, né? Sim, claro. Filho, você pode tudo. É só querer porque o universo conspira. Não, filho, você não pode tudo. Tem coisas que não é pro teu bico. Tem coisas que você não nasceu para fazer. Filho, ninguém é melhor do que ninguém. Mentira! Tem gente muito melhor do que você, filho. Por quê? Porque trabalha mais, porque batalha mais, porque estuda mais, porque paga o preço e não fica esperando motivaçãozinha. Se priva, né? Se priva muito mais do que você, né? Para poder conquistar as coisas, né? Exatamente. Você vai ficar aí na moleza achando que vai ficar igual. Exatamente. E daí, assim, eu amo de paixão o Aristóteles, né? E Aristóteles escreveu um livro belíssimo para o filho dele, o Ética Nicômaco, que eu falo direto, né? E para os gregos, para os gregos e para Aristóteles em especial, o cosmo, né? O mundo, o universo, ele é todo organizadinho. E é mesmo, né? A gente fala muito de equilíbrio ecológico, se mexer numa coisinha vai desequilibrar o todo. E se tudo tem lugar no cosmo, a pergunta que a gente se faz é a seguinte: qual é o meu? Qual é o meu lugar? Né? Eu nasci para preencher qual lugar? E se você não responder essa pergunta com muita seriedade, você bagunça todo o cosmo. Por quê? Porque muito provavelmente você vai se alocar num outro lugar que não é teu. Né? Tem gente melhor para estar lá. E o teu, que é você que tinha que estar, deve estar com outro. Tá uma bagunça danada isso. Né? E o estrago que isso faz, né, Marcelo? Oi? O estrago que faz uma pessoa não estando no lugar dela e atendendo uma comunidade, por exemplo, né? Sim, a gente sabe, a gente está por aqui disso, né? Sim, perfeito. De pessoas que não deveriam... De híbris. Híbris é a desmesura. É querer ser quem você não pode ser. Né? Atuar num campo que não é o seu. Né? Então, assim, se encontre. E para se encontrar, é um baita de um trabalho. A educação serve para isso. Né? Para nós nos encontrarmos, para nós encontrarmos quem nós somos aqui dentro e levarmos para fora. E fazermos boas entregas. Né? Descobrir, né? Descobrir através de tantos mestres, né? De tantos mestres da literatura, de filósofos, enfim. Quem somos nós, né? Aquela velha pergunta, né? Sim, é importantíssimo. E daí, olha só que interessante, Kátia. Eu não sei como é que é a tua experiência com os teus alunos, com as pessoas que você atende, mas uma coisa que eu não vejo no Brasil, nunca vi, são pessoas de forma muito séria fazendo planos de vida. Mas não aquele plano do 1º de janeiro. Esse ano eu vou emagrecer. Não, planos de vida mesmo. Né? Planejamento de vida. A gente tem isso para as nossas empresas. Né? A gente tem isso para os nossos projetos, mas poucos fazem para a vida. E eu aprendi a fazer isso sem mentor. Né? Quando meu pai faleceu, na caixa dele eu encontrei isso aqui, ó, um quadrinho, onde ele tinha o plano de vida dele. Ó, plano de procedimento. A vida é uma proposta individual. E daí ele traçou tudo que ele queria fazer na vida. Isso aí foi datilografado? Isso foi datilografado. Numa Olivetti. Mas eu já fazia isso, mesmo sem ter encontrado, porque quando meu pai morreu eu já era um pouquinho grande, né? Eu tenho várias dessas plaquinhas aqui, ó. Ai, que legal, Marcelo. Que eu colocava, ensina a gente. Essa aqui, tipo... fazer mestrado na Escola Paulista de Medicina, fazer um curso de psicologia, fazer um curso de matemática, fazer datilografia, fazer computação.
Hoje eu olho e falo, nossa, eu fiz tudo. Fiz tudo. Eu fiz tudo isso. Né? E eu continuo colocando os meus planos. Porque se você não tem uma meta, né? Se você não tem um objetivo, se você não consegue um sentido para a tua vida, né? Você vai ao sabor do vento, né? E assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Zeca Pagodinho. E Adoro, mas é hoje, terrível. não, hoje com tanta informação, com esse bombardeio o tempo todo, Aham. entendeu? Não dá mais tempo da pessoa nem ficar meditando, assim, olhando a nuvem passar, né? A nuvem Uhum. passageira, como eu ficava tantas vezes na minha adolescência, Sim, sim. né? A gente Olha, ficava olhando para o Paty. céu. Olha a Paty perguntando, Kátia, o que é plano de Ó, vida? Paty, vamos lá. Então, plano de vida, Kátia, Paty, começa primeiramente com você se perguntar, né? Quando eu morrer, o que eu quero que as pessoas falem de mim? Né? Começa Se pelo forem fim, né? escrever, se forem escrever um necrológio de mim, o que eu gostaria de ler e falar, yes, é essa pessoa que eu quis ser na vida. Né? Então, o teu necrológio não vai estar o teu currículo Lattes. Né? É. Não vai estar escrito lá, morreu a médica, morreu a professora. Vai estar quem você foi, né? Em termos de virtude, em termos de competência, né? Em termos de entrega para o mundo. E esse tipo de plano é muito importante. Tendo ele, claro, quem você quer ser, como é que você quer ser lembrado, aí você pode começar a pensar em coisas mais instrumentais, em coisas mais técnicas. Eu lembro de um partilhante meu, partilhante é o nome que se dá ao paciente da filosofia clínica. Né? A gente chama Partilhante, de paciente, chama interessante. de partilhante, porque ele partilha a vida com a gente. E era um menino que estava numa depressão, ele tinha 27 anos, e ele queria fazer medicina. E ele não conseguia passar. Ele não conseguia passar. Ele não conseguia passar. E daí um dia, no meio da sessão, eu perguntei para ele, por que você quer fazer medicina? Ele falou, porque eu nasci para cuidar das pessoas. Aí eu falei, e o que eu estou fazendo contigo? E daí ele arregalou os olhos. E eu falei, eu não sou médico. Eu me formei na Escola Paulista de Medicina, mas eu não sou médico. Mas eu estou cuidando de você. Se o problema da tua depressão, da tua melancolia, é porque você acha que não vai cuidar das pessoas, um professor verdadeiro cuida. Um enfermeiro cuida. Aliás, mais do que qualquer pessoa. Porque o médico passa. O educador físico passa. O fisioterapeuta passa. O enfermeiro fica. Cuida. Fica. O moleque arregalou os olhos, porque assim, nunca tinha passado pela cabeça dele, né, que ele tinha nascido para cuidar. E o cuidado, ele se manifesta em vários aspectos da vida, e não só na medicina. Ele comprou uma meta que era secundária. Ok, ia ser bacana se ele fizesse medicina. Mas se não der, você vai abandonar a tua vocação de cuidar das pessoas? Claro que não. Claro que não. E hoje ele está fazendo enfermagem e está muito feliz. Ai, que legal, Tá né? A muito pessoa feliz. poder encontrar esse norte, né? Você vê a importância, né, Marcelo, de esse vocário, né, que você estava falando antes, né? E assim, do quanto as convenções, né? Ah, ser médico dá um status, tal, a família, a sociedade, não sei o quê, papapá, e muitas vezes, pô, não precisa ser aquilo, né? Claro, Não é? claro. Eu tenho uma sobrinha que também quer medicina e ela está fazendo nutrição. Eu falei, olha, se você entrar na nutrição, assim, de um jeito que tenha nutrição, hoje em dia tem um campo maravilhoso, né? Às vezes você pode viajar por muitas escolas, né? Você pode ter muitos estilos de nutrição. Claro, E claro, você pode encontrar aí, você vai cuidar do mesmo jeito, né? Agora, se a pessoa quer ser um cirurgião, aí você precisa fazer medicina realmente, né? claro, claro. Né? Aí Mas você olha tem só, que. voltando para a questão da educação. A nossa educação ela é basicamente voltada para o preenchimento de vagas de processos de trabalho. Então, ela é uma educação instrumentalizada, desde cedo. Né? Porque os melhores colégios preparam os nossos filhos para passar no vestibular. No vestibular, é. Então, eles vão sendo só instrumentalizados, instrumentalizados, instrumentalizados. Aí ele passa numa medicina. E na medicina vão o quê? Vão instrumentalizá-lo, porque medicina é técnica. Um cirurgião, na realidade, é um costureiro de carnes.
É. Né? É isso que acontece. É técnica. É técnica. É abrir, costurar, suturar, é técnica. E daí o que pode acontecer? A gente solta para cuidar das maiores dores do ser humano indivíduos que são extremamente técnicos. Eu lembro que quando eu era surfista profissional, eu machuquei meu joelho e eu fui procurar um grande ortopedista aqui de Santos e eu estava mal, eu estava deprimido porque eu não surfava. E surfar para mim é falar com Deus, é uma coisa importantíssima, é muito além de ganhar dinheiro, de ganhar troféu. E eu estava muito mal, deprimido, né? E talvez precisasse de cirurgia. Aí eu procurei esse ortopedista, ele olhou para mim e falou, olha, se precisar de cirurgia, só daqui a 6 meses, porque eu tenho uns 200 joelhos na tua frente. Nossa. Eu me senti um joelhão, sabe? Assim, um joelho, assim, com lateral externo, e me deu uma brochada, porque assim, a minha alma estava sofrendo naquele momento. Eu queria colo do cara. Claro. Eu queria que ele me tratasse além do meu joelho. Né? Puxa, vai dar certo, vamos lá, o que eu posso te ajudar? A grande maioria dos médicos não faz isso. Não porque são pessoas ruins, mas porque não desenvolveram as virtudes. O que é generosidade, né? O que é carinho, o que é empatia verdadeiramente. Não adianta fazer joguinho lúdico. Vamos brincar de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Quem está aplicando esse joguinho é um virtuoso? É um professor virtuoso? Né? É aquele mestre que você se prostra e fala, nossa, hoje em dia não tem mais mestre, não tem mais professor, os próprios professores falam, eu sou facilitador. Facilitador é uma obra, eu sou professor, eu sou mestre, né? Eu sou tutor, eu sou o protagonista. Não, você vai nas escolas e as escolas falam, aqui o teu filho vai ser protagonista. Eu falo, mas protagonista do quê? Protagonista do quê? Para você conseguir um status de protagonista tem que suar muito, minha filha. Eu espero você, a professora, sendo protagonista, porque eu estou dando o meu filho para você. Eu estou dando o meu filho para você. Ele vai ficar contigo por anos. E você fala que ele que vai ser protagonista? Onde você está com a cabeça? Uma criança? Uma criança? Como assim? Vou desenvolver o pensamento crítico no teu filho. Vai transformar ele num chato. Né? Ele tem que brincar, ele tem que ler poesia, ele tem que ler os grandes clássicos da literatura universal, ele tem que decorar muita coisa para ter conteúdo, para lá na frente ele conseguir processar, para lá na frente ele ter coisas para conseguir criar. Né? Não adianta você ver um cara solando, falar, nossa, olha como ele improvisa, olha, ele está tirando a música na hora. Tá, mas para fazer isso ele passou anos. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, nas si, escalas, dó, com certeza. Daqui a pouco ele esquece. Só improvisa quem tem conteúdo, né? E aí privaram essa geração de ter resistência para ler livros chatos. Gente, a gente precisa fazer coisa chata na vida. Sim, claro. A gente tem que ter resistência, né? Aquela tal motivação assim, pô... Tem motivação para ir à praia, sabe? Né? Para assistir um filme. Esse livro aqui, eu sou neurobiólogo. Eu adoro neurociência. Mas é um saco ler esse livro, cara. É um saco. Todo dia que eu vou... Caramba, eu tenho que ler o Dahrene de novo. Eu tenho que estudar o Dahrene. O que é gostoso? Gostoso é quando você absorve ele. Com certeza. Gostoso é quando ele está tatuado na tua alma. Quando você faz boas entregas, fala, caramba, aprendi, agora eu vou ajudar. Mas assim, ler é um saco. Então, se a pessoa acha que, eu não leio porque eu não gosto. Cara, você só vai fazer o que você gosta? Não vai escovar dente, né? Você faz só o que a gente gosta? Olha só, você faz só o que você gosta. Então, você faz só o que você deseja. Mas desejo é uma pulsão do corpo. E você não escolhe teus desejos. Então, se você acha que é livre porque satisfaz os teus desejos, você não passa de um cachorro vira-lata. Porque liberdade mesmo é você ter o desejo e falar não. Saber dominar, né? Saber dominar. Dominar seu corpo. É a temperança. É a tal da temperança. Né? Caramba, que desejo de comer o pudim. Mas eu preciso ter força de vontade para não comê-lo.
Né? Ou seja, liberdade é você fazer o que você não quer e não o que quer. Fazer o que quer é fácil. É. Qualquer cachorro faz. Qualquer cachorro faz, é Qualquer cachorrinho verdade. faz, meu. Não é verdade? É, E é. isso as escolas não estão passando para os nossos filhos. E nem Né? os pais, né, E, Marcelo? e Né? muitos Aquilo, pais não, né? a maioria, né? A Essa maioria coisa não. que você falou de motivação, de filho você, né? Filho você é especial, filho você pode tudo, filho. O que Meu filho, você não aconteceu, é né? especial, você não pode tudo, tem gente muito melhor do que você e você não vai ganhar a medalhinha de participação porque você chegou em último lugar. Se você É, quiser ganhar, bate mais forte essa perninha aí na natação, porque não tem medalha de participação. Você é, por, desprivilegia o campeão e não ensina o filho a perder. é, Tá? porque E daí, você se se bater a perna esforçou. forte e não chegar nem em terceiro, não nasceu para nadar. Vai jogar capoeira, vai fazer poesia, vai encontrar o teu encaixe. Encontrou o encaixe, Kátia? Daí fica fácil, porque assim, estudar vai se transformar numa coisa menos penosa. Porque pelo É. menos você sabe que eu preciso fazer isso para atingir a minha meta de vida, para Uhum, atingir o sentido que eu me propus a uhum, atingir, para tentar atingir a excelência, a arete dos gregos antigos. Né? Eu é. falo pra caramba, né? Ah, mas é muito bom. É muito bom. É para isso que estamos aqui, Marcelo. Eu falo É, muito. a gente vê o jovem, por exemplo, o meu filho, eu te falei, né, que ele surfava e meus sobrinhos também. Era a coisa Ah, mais linda ver aquele surfista do Mato Grosso, né, os jacaré aqui do Pantanal, chegando no verão com aquela sede de mar, sabe? A gente ia cedo, passava o dia inteiro naquela praia e no outro dia a gente estava ali e no final eles já estavam surfando. Pô, eles se esforçam de verdade, né? No uhum, skate a mesma coisa, quer dizer, no esporte que a criança, que o jovem gosta, ele se dedica pra caramba. Ele uhum, tem sim, a motivação, né? Por quê? Porque ele ativa dentro dele algo, sim, né? É sim. essa ativação, né? E você falou, Marcelo, de uma escola chamada Porto Real, no Rio de Janeiro, que tem dois tipos de boletim. Conta aí para o pessoal. É muito bacana. É de um educador que eu nutro uma enorme admiração, chamado João Malheiro. Né? E ele fala o seguinte: a educação aqui na escola, eu só aceito alunos cujos pais aceitem passar por uma escola de pais para Olha que aprender a legal. ser pais. Então, todo sábado de manhã, os pais estão sentados para aprender a ser pais, né? Porque essa vida pós-moderna nos afastou muito do que seriam as obrigações de pai e de mãe. Terceirizamos muito, né? Mas lá no Porto Real, eles têm dois boletins. Eles têm o boletim de conteúdo, de física, química, matemática, língua portuguesa. Eles têm o boletim de virtudes. Que lindo. Então, você tem um boletim que vem lá a nota de generosidade, a nota de respeito, a nota de compaixão, a nota de empatia. Eu não sei bem, eu preciso estudar isso, inclusive, até falar com o professor João Malheiro como é que ele faz isso, mas eu intuo como deve ser. Né? Os professores concedendo nota e feedbacks para os alunos, amorosos, é claro. A turma, né, se autoavaliando e avaliando os coleguinhas e uma autoavaliação também. Né? E Uhum. assim, puxa vida, como é que a gente pode cobrar generosidade dos nossos filhos se a gente nunca nem sequer conversou sobre a definição de generosidade? Isso é um embaço, né, Kátia? Isso é um embaço, É. isso é filosofia pura. Ah, isso não é justo. Defina a justiça. Uhum. São milhões de possibilidades de definição de justiça. A questão é qual definição nós pactuaremos entre nós que vai valer para nós. Porque se Uhum. não existe uma justiça transcendente, universal, como sonhava Platão, ainda assim a gente pode pactuar, né, o significado de um determinado valor, de uma determinada virtude para nós e como que isso pode nos auxiliar a conviver. Acima de tudo isso, que é a grande sacada da ética. Né? Primeiro, deliberar qual é a melhor vida para você viver. E daí, nesse sentido, o plano de vida, nesse sentido, a vocação, o vocare, quem eu quero ser. Sabendo quem eu quero ser, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer da Uhum. vida. Né? Mas se você Uhum. não souber quem você quer ser, um abraço. Né?
Então, eu tenho atendido, né, porque eu vou falar daqui a pouquinho do projeto Conviver com Adolescentes, que eu estou tocando com uma grande amiga minha, a Carla, está até aí a Carlinha, né? Ah, que legal. E a gente tem atendido muitos pais de adolescentes, né? Eu acabei de atender uma mãe que foi corajosa o suficiente, Kátia, para falar, eu perdi a mão. Uhum. Perdi a mão. Eu perdi a mão e eu preciso de socorro. Né? E daí eu perguntei para ela, né, assim, você não está satisfeita com a conduta do teu filho? Ela falou, não. Falei, quais são as regras da casa? Ela falou, pois é. Não Nunca tem. foi pactuado, nunca foi explicitado. Quais são os valores da família? Qual é o brasão da família? Por que ele não faz isso? Por que a gente faz com as nossas empresas e não faz com a família? Me diga. E daí ela e o marido, separados, venceram as mágoas, vieram aqui no meu consultório, sentaram e estão trabalhando, porque ambos se colocaram vulneráveis e falaram, nós perdemos a mão. Eu abandonei meu filho, disse o marido. A mãe falando, eu sou muito fraca e eu cedo em tudo. E agora nós estamos escolhendo, né, e trabalhando a questão de quais vão ser os valores, quais vão ser os deveres dos filhos e dos pais que vão colocar também, olha, esse é o meu dever, se eu pisar na bola, você pode reclamar. Né? O que você precisa de mim como pai? Quais vão ser os valores que vão nortear as nossas condutas? Né? Então, isso é importantíssimo. Né? E eles estão super felizes. Então, é o trabalho que o João Malheiro faz de maneira formal numa escola no Rio de Janeiro, né? E que eu tenho acompanhado muito o trabalho dele. Ele dá alguns cursos naquela plataforma chamada Brasil Paralelo. Ah, Né? sei. Uhum. Tem alguns Eu cursos assino, vou interessantes procurar. ali sobre virtude. Vale a pena conhecê-lo. Né? É um baita de um profissional, um baita de um educador. Porque assim, isso que você falou, né, Marcelo? As pessoas, a sociedade pede uma preparação tão grande profissional das pessoas, mas na verdade não se prepara mais para um casamento. Não se prepara mais para uma vida a dois, não se prepara mais para ser pai, para ser mãe. Isso tudo, intuitivamente eu vou aprender? Peraí, não é assim, porque antes, né, vamos supor assim, no tempo da minha mãe e do meu pai, tinha uma coisa muito bem, as regras eram muito bem estabelecidas, né? Uhum. Sabiam muito bem o que se fazia. O que podia, o que não podia, um olhar bastava do pai, isso aqui sim, aquilo ali não. Um irmão cuida do outro irmão, todo mundo colabora e trabalha, porque eram famílias numerosas, né? Minha mãe são 10 irmãos. Então, Sim. quer dizer, não tem como ficar o dengo que eu tive com meu filho único. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Não tem nada disso. Mesmo. É isso mesmo. Muito mais gente cuidando, muito mais gente blindando. Uma coisa que eu falo sempre com a Carla, né, no Conviver com Adolescentes, é que assim, para os nossos antepassados era muito mais difícil manter os filhos vivos. Né? Era muito mais difícil mantê-los vivos. Para nós, é muito mais fácil mantê-los vivos. Mas para eles, era muito mais fácil criá-los na virtude. Porque as famílias eram grandes, porque os sistemas de ordenação eram mais sólidos, mais consistentes, que davam segurança, inclusive, para os filhos. Né? E hoje em dia é uma loucura, né? Porque na medida que a gente dá as telas para os nossos filhos, né? E eles podem a qualquer momento entrar na internet, a qualquer momento eles estão falando com estranhos. Então, olha só como seria patético, né, Kátia? Nós retrocedermos 100 anos para trás, e daí a gente chega na casa da nossa tataravó, jovenzinha, já mãe, e fala, eu quero falar com a sua filha. Ela fala, por favor, entre e vá lá no quarto com ela. Inclusive, já tem uma meia dúzia de estranhos falando com ela, porque todo dia passam vários estranhos aqui, eu abro minha casa para eles falarem com a minha filha. Jamais, isso é uma loucura. É o que a gente faz quando os nossos filhos estão livremente nos youtubers da vida, nos Felipe Neto da vida. É uma coisa de louco. E isso vai alterar as conexões sinápticas, vai desestruturar o caráter. Tem muita coisa bacana na internet. Mas a quantidade de lixo é gigantesca. É muito grande. É gigantesca. E já somos menos integrantes de família. Né? A mulher já saiu para ir trabalhar. Né? Então, assim, temos, às vezes, pais distantes, pais omissos, né?
família pequena, pouco pacto de valores, de regras e de condutas, né? E na medida que você não tem regra, você acaba caindo no niilismo, né? Porque a regra concede sentido, a regra está sempre a serviço de algo. E se está a serviço de algo, está a serviço de um norte. Se está a serviço de um norte, está a serviço de um sentido específico. Claro. Se não tem regra, não tem norte, não tem sentido. Um passo para o niilismo, um passo para a depressão, um passo para o suicídio. Né? 1 milhão de pessoas se suicidam hoje no mundo. Meu Deus, é uma coisa... Né? Segunda causa-morte de jovens de 14 a 15 anos. Eu vi a live que vocês fizeram. Gente, assistam a live que o Marcelo e a Carla fizeram. Foi essa semana mesmo, né, Marcelo? Acho que terça-feira, né? Terça-feira é o dia. passada. Terça-feira é o dia das lives de vocês, porque é uma coisa... É muito triste tudo isso que está acontecendo. E assim, o movimento interessante que está acontecendo são essas homeschooling, né? São as mães, a Paty mesmo é uma pessoa que está estudando e se preparando, né? A Paty é mãe de 3 filhos e está se preparando para os menores dela lá poder ensinar, porque como é que você vai pôr filho em escola nessa altura do campeonato? Pois é verdade. Né? É verdade. O que eu vejo assim com os meus alunos no mapa mental, né? O que acontece? Essa história do 9,5, né? Só para você saber o que foi, né? Foi com a Helena, ela tá aqui, ela é sobrinha da Patrícia, inclusive. Ela estudava muito e ela não conseguia tirar a nota que ela queria. Ela é boa aluna, tirava um 8, 7,5, assim. E aí ela estava muito cansada já, e frustrada. Aí eu falei, não, vamos lá, vou te ensinar essa técnica. Aí em 3 meses, a média dela, a nota mais baixa foi 9,5. Então, quer dizer, isso mudou a autoestima da Helena, isso mudou a dinâmica familiar, porque daí os pais já não ficavam mais preocupados, que ela ficava nervosa antes de prova e não sei o que. Isso mudou a vida dela. Eu falei, gente, eu vou então entrar nessa e estudar mais e ensinar mais. E assim, o legal é ver as pessoas aprendendo, né? Sim. Estudar e, bacana, aprender, né? porque... essa é uma competência que você tem e eu não tenho, mas eu amo de paixão. Eu fico boquiaberto com as pessoas que sabem fazer mapa mental, né? E de fato é um instrumento para você organizar as suas ideias fora do comum. Mas, olha que bacana. Para estudar esse livro chato que você falou aí, esse material denso, entendeu? Ela fala, ai, que bom, vou fazer um mapa mental, o negócio vai ficar melhor de eu digerir e de eu aprender, entendeu? Então, ele entra nessas dinâmicas muito também, melhor. E outra coisa, né? o mapa mental você tem que fazer, né? Na medida que você tem que fazer, você coloca os nossos filhos para escrever, né? Eles não escrevem mais. E você pode, inclusive, fazer esse plano de vida, né? Exatamente. Esse plano de vida no mapa mental, né? A gente pode até numa outra live fazer uma história desse plano de vida aí que eu gostei e eu vi que as pessoas gostaram muito também de falar nisso, né? Legal, vamos fazer sim. Vamos fazer e assim, já fica o convite para você, se quiser, convidar a Carlinha. A Carla pode vir aqui bater um papo contigo. Legal, vou convidar, tá aqui, sim. Quero sim. Carla, já sinta-se convidada. Depois eu falo contigo. Um bem bacana entre vocês. Né? E a gente vai te chamar logo lá para o Conviver com Adolescentes também, para bater um papo com a gente. Que a gente somos novinhos ali nesse projeto, né? E tá indo para 3 meses. E a gente está com vários objetivos, né? E um deles é chamar pessoas, né, que trabalham na área de educação para ajudar a auxiliar os pais a serem pais mais corajosos, né? Que vão conseguir o que todo pai quer, que é formar filhos fortes, não frágeis, né? Virtuosos e felizes, mas não felizes no sentido hedonista, felizes no sentido de encontrei a minha vocação. Né? Imagina, se nós chegássemos para a Madre Teresa de Calcutá, quando ela estava viva, e falasse, puxa, Madre, que legal, que vida feliz, né? Provavelmente ela olharia para a gente com espanto, né? Ah, filho, não sei do que você está falando, eu sei que eu faço o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu estou fazendo a única coisa que eu sei que é a minha missão aqui. Né? Se isso é felicidade, eu sou feliz.
Eu acho isso Porque assim, fantástico. a gente precisa voltar a ter vidas preenchidas, né? Sim, vidas Né? A preenchidas. pessoa poder chegar naquele momento lá no final da vida e se sentir com uma, né, uma missão cumprida, sendo o ofício que for, É. né? Sendo o ofício que for, mas assim, esse ato de servir o próximo, né? Isso também é uma coisa que precisa muito voltar, né? Porque as pessoas foram ficando muito individualista, o pai, a mãe quer tempo Uhum, para ela, o pai quer tempo para ele, e o filho uhum. ficou, a Sim, criança ficou. sim. Aí o jovem cresceu, tá adolescente, aí eu tenho um pouquinho mais de tempo. Filho, vem cá, conta para mim, não sei o quê. O filho não quer, Uhum, porque perdeu lá atrás, quando ele queria, né? Quando ele estava sim, perguntando, quando ele estava ali sim. com o pai e a mãe, adorando o pai e a mãe, né? E se espelhando totalmente. Então, Marcelo, uma coisa é certa, tem trabalho pela frente, né? Muito trabalho. Tem Tem muito trabalho trabalho. pela frente, E porque. você falou uma coisa belíssima agora, né? Porque assim, a juventude imatura que é, e só poderia ser, né? Porque temos que dar tempo ao tempo. Muitos deles ainda acreditam que assim, para você ser feliz, o mundo tem que ser bonzinho com você. E o mundo não vai ser bonzinho, não porque o mundo é ruim, mas porque o mundo é o que é. Ninguém vai abdicar de correr atrás dos próprios sonhos e desejos para ajudar você a correr atrás dos seus sonhos e dos É, seus desejos. Não vai. Então, muitas vezes você pode se frustrar. Falar, puxa vida, não existe amor no mundo. Enquanto você achar que vai encontrar felicidade se o mundo for generoso com você, provavelmente você vai ser o ser mais infeliz do planeta Terra. Né? Quando com você começa a certeza. perceber que na medida que você dá, que você se doa, que você entrega, as outras pessoas se alegram e a alegria das outras pessoas pode te contaminar positivamente, daí a coisa fica muito fácil, porque a responsabilidade é tua e não do outro. Né? Mas o brasileiro ainda é um indivíduo que, no geral, está naquilo que a gente chama de camada 4, né? Que é um indivíduo ainda muito ressentido com o mundo, que se magoa com tudo, que se É. oprime com tudo, né? Tem a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, né? O mundo me oprime, a Horror. sociedade me oprime, o problema é do Bolsonaro, o problema é da Dilma, o problema é do Lula, o problema é de todo mundo, menos teu. É. Menos teu. Né? São raras as pessoas que falam eu sou o único responsável, tá? Por tudo que aconteceu na minha vida. Né? Por tudo que aconteceu. Porque eu ainda vou ter liberdade, né, de decidir, inclusive se eu for escravo. Que tipo de escravo que eu vou ser? Uhum. Um escravo que vai morrer de depressão ou um escravo que vai falar, serei o melhor escravo Cravo. que esse mundo já viu? Essa liberdade ninguém tira da gente. Com Né? certeza, com Ninguém tira da certeza. gente. Aí a Carla tá falando aí do Vitor Frank, né? É isso mesmo. Felicidade é um subproduto das nossas realizações, né? Isso, E isso. aí você fala aquilo que o... Oh, meu Deus, como é o nome dele? Eu sou eu e minhas circunstâncias? Ortega y Gasset, Ortega adoro e ele. Garcia, é. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, quer dizer, a gente se instalar nessa realidade, né, Marcelo? E começar a amadurecer realmente, né? É, Sair dessa quarta camada, aquilo que o Ítalo fala também. é. Trabalha, O sirva, Ítalo, seja o Ítalo é forte, um. não enche o O, Í- saco, né? E não o Ítalo é reclama. um orteguiano, né? O Ítalo É, adora Ortega y Gasset. Muito do que ele fala vem da obra de Ortega, né? E é bonito. Outro dia eu vi o Ítalo falando de um fragmento do Ortega y Gasset belíssimo, né? Que o Ortega fala: eu sou eu, mas eu também sou a minha circunstância. Logo, se você não ama a tua circunstância, você não tem escapatória, você não vai amar você. é. Você tem que aprender a amar a tua circunstância, seja ela qual for, e reabsorvê-la, e remodelá-la, porque na grande maioria das vezes a circunstância vai estar agindo contra. Uhum. Na grande maioria das vezes. É É, claro, alguns nascem em berço de ouro, tudo bem, mas assim, é raro. Ok, é outlier, está fora da curva. Né? Então, assim, reabsorva a tua circunstância. Né? Você é. não está feliz? É isso que tem para hoje. Né? É o Uhum. que tem para hoje. Então, Uhum. assim, vamos tentar fazer o melhor. Né? É, se instalar numa realidade, né? E começar a partir de então, vamos lá. Vamos
Vamos construir o nosso dia, vamos construir a nossa semana, o nosso mundo, a Perfeito. nossa educação, a nossa realidade, né? Sim, perfeito. E a gente tem uns minutinhos ainda. Fala um pouquinho mais do Convivendo com Adolescentes, Marcelo, para as pessoas. Ah, legal. Bom, Conviver com Adolescentes é um projeto que eu estou tocando com a Carla. A Carla é uma grande amiga, uma excelente profissional. Eu nutro uma enorme admiração por ela. E há muito tempo que a gente vem se namorando, querendo fazer alguma coisa junto com a parte comportamental, né? Porque ela também é especialista em comportamento humano, filósofa clínica, fez muitos cursos de ontologia da linguagem com o Rafael Echeverria. E uma das coisas que ela sempre quis trabalhar foi com adolescentes. Mas, na realidade, o Conviver com Adolescentes não é para trabalhar com adolescentes, é para trabalhar com pais de adolescentes. Ah, que legal. Que estão que tendo bom. problemas de inúmeras ordens. Problemas com droga, com sexualidade, problemas com educação em si, dúvidas, que todos nós temos, e eu também tenho, e Carla também. Então, nós não estamos nos colocando como os gurus. Eu tenho ojeriza disso. Sim. Ojeriza disso, né? Mas assim, eu tenho um filho de 14 anos, Carla tem uma filhinha de 10, um filho de 8. A gente tem também essa experiência. Com o Noah, tá indo tudo bem, mas assim, eu tenho dúvidas também. Eu tenho dúvidas. Só que, diferente de um pai que fez engenharia civil, eu fiz psicobiologia, filosofia, né? Estudei a vida inteira comportamento. Então, eu acho que eu tenho algumas coisas legais para falar para aqueles pais que não tiveram tempo de estudar a alma humana. Não tiveram tempo de estudar a complexidade humana, que é muito complexo mesmo, né? Às vezes eu brinco com alguns alunos meus que falam assim, eu vim fazer humanidades porque eu era mal de exatas. Falei, caramba, meu, você era mal de exatas. Então, assim, você tinha dificuldade de 2 mais 2, que é exato. E você vem pro inexato, meu chapa. Você tá perdido. Foi assim, humanidades é uma inexatidão total. Né? Começa com exato. E aí, olha só que legal, cara. Todos os grandes filósofos da humanidade, os maiores, os baluartes, todos eram matemáticos. Né? Olha aí, tá todos vendo? eram matemáticos. Se você não é bom em exatas, não ponha o pé na psicologia, na filosofia, vai dar caca, vai dar merda isso. Né? Tem que Ótimo. muito de matemática, de exatas, do quadradinho, para depois você mergulhar na alma humana, porque o bicho é complexo, né? É que nem meus amigos do surf, né? O bagulho é louco. O bagulho é louco. E daí eu acho que a gente pode, de alguma maneira, estar colaborando. Fica aqui o convite para quem ainda não conhece, tá? Se puder dar um alôzinho no Instagram Conviver com Adolescentes. A gente recém abriu o YouTube também. Tá? Vai lá, ative os sininhos das notificações e divulgue para pais, professores, mães de adolescentes. Tem muita coisa legal lá já. Isso, é muito importante a gente fazer esse trabalho, viu? Se a gente quer, né? Deixa eu ver aqui a Carla aqui, ó. A Carla escreveu aqui, pais e mães que desejam educar filhos fortes e virtuosos. É isso que a gente quer para o mundo, não é? Essas pessoas fortes e virtuosas. Marcelo, acabou o nosso tempo aqui, está acabando. Que pena, Minha imensa tá gratidão. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Pelo visto, as pessoas gostaram muito. E assim, uma imensa alegria mesmo poder estar aqui com você, te ouvir e aprender tantas coisas. Foi uma honra e um prazer incomensurável. Muito bacana. Você já é minha mais nova amiga de infância a partir de hoje. Ai, que bom. Igualmente. Igualmente. Numa dessas, você vem aqui para Campo Grande de novo. Vamos fazer alguma coisa aqui ao vivo e a cores, né? Beleza, tá bom. Tá bom, gente. Grata a todos, viu? Grata a Carla também. Depois a gente fala. Valeu, grande abraço. Pessoal. Beijo para todo mundo.